E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro. Neste conteúdo de agora é o nosso pré-jogo. Vou trazer para vocês todos os detalhes da segunda rodada do Campeonato Carioca, Botafogo e Portuguesa. 7h30 da noite no estádio Newton Santos, a bola vai rolar. Vamos trazer todas as informações, todos os detalhes do Glorioso, falar também sobre o nosso adversário, sobre a Portuguesa. Lembrando que hoje teremos live 4 horas da tarde, hein? Todas as terças e quintas temos lives aqui no canal, 4 horas da tarde, aguardo vocês. A live hoje vai ser um esquenta, um pré-jogo, a gente vai estar aqui entrando no clima da partida, então aguardo vocês. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser vir membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, vamos trazer informações. 7h30 da noite, a bola vai rolar. Botafogo e Portuguesa no estádio Newton Santos. Segunda rodada do Campeonato Carioca, então 7h30 da noite. 7h30 da noite a bola rolando. O Botafogo que estreou com derrota contra a equipe do Maricá. E a Portuguesa venceu fora de casa a equipe do Bangu, tá? Prestar atenção um pouquinho na Portuguesa, que hoje vai ser um jogo duríssimo. A Portuguesa, entre esses times pequenos do Campeonato Carioca, a Portuguesa é uma das melhores equipes entre os pequenos, tá bom? Então hoje vai ser um jogo difícil, um bom teste para o Botafogo. Lembrando que o Botafogo, nesse começo de Campeonato Carioca, está com um time alternativo. O time principal, né, o elenco principal do Botafogo só estreia no Campeonato Carioca na 6ª rodada, no clássico contra o Fluminense. Então até a 5ª rodada a gente tem um time alternativo comandado pelo técnico Leiria. Então, cara, hoje, claro, a gente quer alguns ajustes, mais repertório ofensivo. Não agradou a estreia do Botafogo contra o Maricá. Não agradou, mas a gente tem que ter um pouco de paciência também quando a gente for analisar essas situações. Amanhã aqui no canal, claro, tem o nosso pós-jogo aqui, com análise, com as notas dos jogadores. Amanhã a gente vai trazer as notas, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência também, porque o Campeonato Carioca nesse começo, mas são jovens, são jogadores que a gente quer ver, são jogadores que talvez possam ser aproveitados no elenco principal. Cara, mas são jogadores, independentemente de ser jovem ou do elenco principal, são jogadores de futebol. E a parte física pega, por quê? O Botafogo do Leiria começou a treinar no dia 2 de janeiro. Por exemplo, a equipe da Portuguesa já deve estar desde o começo de dezembro já fazendo uma pré-temporada. E isso conta, cara. Então, às vezes, a gente fica numa expectativa tão grande de, cara, eu quero ver aquele jovem, eu quero ver aquele jogador, eu quero ver aquele jogador sendo testado. Será que ele serve? Será que ele vai ser aproveitado no elenco principal? Mas acaba até sendo uma covardia com esses atletas, tá? Eu não tô falando aqui da galera mais cascuda, não. PK, Matheus Nascimento, o goleiro Raul, Newton, o Cauê. Essa galera mais cascuda, Carlos Alberto, Jefinho, eu não tô falando deles. Eu tô falando principalmente dos jogadores ali que, cara, entram, acaba sendo uma furada, porque é uma pressão em cima desses jogadores. Ao mesmo tempo, a parte física não tá o ideal, porque eles começaram a treinar no dia 2 de janeiro, não tem entrosamento, não tem a questão tática definida de fato do técnico, aquele entrosamento, o que você vai fazer, o que você deixa de fazer. Então até acaba sendo um pouco de covardia com esses jogadores, porque a gente bota a expectativa lá em cima desses caras serem aproveitados no elenco principal, mas eles não estão bem fisicamente, não estão entrosados. É uma pressão, porque
querendo ou não, quando veste a camisa do Botafogo, Campeonato Carioca é o começo, mas a gente sabe como é que é a pressão. Então a gente tem que ter até um pouco de calma para analisar. Repito, não estou falando de Matheus Nascimento, de Raul, de Nilton, de PK, de Cauê, de Carlos Alberto, de Jefinho. Esses a gente tem que cobrar um pouco a mais do que os outros, mas a gente tem que lembrar que tem vários jogadores, lateral direita, lateral esquerda, na zaga, nas pontas, que acaba até sendo uma pressão muito grande, talvez até desnecessária, mas não tem o que fazer, né? O Botafogo não tem o que fazer, tem que colocar essa garotada para jogar, porque o elenco principal é só na 6ª rodada no Campeonato Carioca. Então a gente quer ver algumas mudanças interessantes hoje, alguns ajustes. Apesar disso tudo que eu falei, a gente está aqui também para cobrar um pouquinho, a torcida cobra, a gente quer assistir o Botafogo jogar, a gente quer ganhar os jogos, e o Jefinho hoje talvez entre, não como titular, mas hoje o Jefinho tem que ver se ele vai ser relacionado, talvez ele possa entrar no segundo tempo. Temos mudanças também hoje, provavelmente. O Yarley deve ser titular na partida de hoje. Ele que entrou muito bem no segundo tempo contra o Maricá, sofreu pênalti, mudou o jogo. O Yarley deve ser titular hoje no lugar do Carlos Alberto, que foi muito mal na última partida. Então o Botafogo hoje em busca da primeira vitória nesse Campeonato Carioca. Mas como eu disse, gente, é até difícil a gente analisar um pouco. Amanhã eu vou trazer as notas aqui, a gente tem que falar a verdade, mas é até difícil, cara, cobrar muitas coisas, principalmente dessa garotada que acaba entrando até numa furada, mas é a chance deles, cara. É a chance de mostrar serviço, é a chance de você fazer parte de um elenco principal do Botafogo no restante da temporada, e eles têm que ter ciência disso também, para entrar em campo e tentar desempenhar um bom futebol, apesar de todos os obstáculos. Falando um pouquinho da Portuguesa, do nosso adversário, a equipe comandada pelo Evaristo Pisa. Como eu falei no começo do vídeo, a Portuguesa, entre os pequenos no Campeonato Carioca, é uma das melhores equipes, aposta na força coletiva, quer manter a boa fase, já que estreou com vitória no Campeonato Carioca, então quer continuar pontuando, quer continuar em cima na tabela. Então a gente tem que prestar atenção em alguns jogadores da Portuguesa, como o Lohan, ele que foi o autor do gol na vitória contra o Bangu na primeira rodada. Tem o Lucas Santos, tem o Romarinho. Então hoje o técnico Evaristo Pisa é o técnico da Portuguesa. O Evaristo Pisa tem um elenco completo, aposta na força coletiva para manter a boa fase e pontuar e continuar na parte de cima da tabela. Fiquem que eu já volto para a gente finalizar. Aí eu vou trazer para vocês aonde assistir o jogo, a arbitragem e a provável escalação do Botafogo. Tô voltando aqui para a gente finalizar, lembrando a vocês que hoje ainda teremos a nossa live, 4 horas da tarde. A gente vai estar aqui ao vivo, fazendo esquenta, fazendo um pré-jogo, entrando no clima da partida. Aguardo vocês, compartilhem esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. A transmissão hoje, ela será feita pelo Sport TV e Premier. Apita o jogo de hoje o árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes. Lembrando que todos os jogos nesse Campeonato Carioca tem VAR. Então hoje também teremos o VAR. Provável escalação do Botafogo para encarar a Portuguesa. Jogadores para a gente prestar atenção. Como eu disse, né? Cara, é até difícil, cara, a gente cobrar certas situações, principalmente dos jovens. Eu sei que são oportunidades aqui para todos eles, mas eu acho até que acaba sendo uma pressão até desnecessária. Às vezes você até atrasa, cara, um pouco esse jogador que acaba queimado. Você até acaba atrasando ali a carreira, o planejamento desse atleta, mas é como eu disse, Campeonato Carioca, cara, é o que temos. O Botafogo não vai colocar o elenco principal agora, então tem que aproveitar a molecada, mas a gente tem que ter um pouco de sabedoria também para analisar, para avaliar, porque é muita pressão por tudo que eu disse na primeira parte do vídeo. São garotos, a maioria deles aqui, então calma também, a gente tem que ter um pouquinho de sabedoria também. Vamos lá, o goleiro Raul,
vai ser o titular hoje. Esse aqui a gente tem que prestar atenção de fato. Um goleiro experiente, fez parte da conquista da Libertadores do Brasileiro, não pode falhar como ele falhou no primeiro jogo. Então o Raul a gente vai prestar atenção hoje. O Cauê Leonardo na lateral direita é um jovem. Como é que a gente cobra alguma coisa do Cauê Leonardo, cara? Então assim, a gente tem que ter um pouco de sabedoria e separar as coisas. O zagueiro Cauã junto com o Serafim. E na lateral esquerda o Lúcio. Se a gente pegar o meio campo, vamos ter hoje mais uma vez o Nilton. Aí a gente tem que olhar com atenção também, que já é um jogador mais experiente, mais cascudo, perto dos outros. Patrick de Paula, vamos ver se desempenha mais uma vez um bom futebol hoje. E o Cauê foi muito mal na última partida, vamos ver como é que o Cauê se sai hoje. Está jogando um pouco mais ofensivo, né, nesse esquema. E lá na frente hoje o Yarley, para você ver, né? A gente está falando de cobranças, de paciência, o Yarley nessa partida de hoje pode ganhar a vaga do Carlos Alberto. O Carlos Alberto não jogou nada no último jogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, acostumado com jogos grandes. O Carlos Alberto pode estar perdendo a vaga hoje para o Yarley. Aí sim a gente tem que cobrar. Aí sim a gente tem que ir para cima do Carlos Alberto. Como é que eu vou cobrar o Yarley? Eu não vou cobrar o Yarley, eu vou cobrar o Carlos Alberto. Na outra ponta o Vitinho e o centroavante Matheus Nascimento é outro também que a gente tem que ficar em cima, porque no banco de reservas a gente tem o Valentim Adamo. Então, cara, o Matheus Nascimento tá na hora também de acordar para a vida, porque se não conseguir jogar contra a Portuguesa, vai conseguir jogar contra quem? Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fiquem com Deus, boa terça-feira. Tudo que for saindo aí relacionado ao Botafogo, claro, tudo que envolve a partida também, estaremos aqui ao vivo hoje, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, boa sorte pro Fogão, boa sorte pro Glorioso. Gosto mais de você do que de mim.